No vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês as melhores leituras que eu fiz em 2025. Mas antes eu quero desejar um feliz ano novo, que o seu 2026 seja repleto de bênçãos e de boas leituras. Quero agradecer a sua companhia no ano de 2025 e para quem está chegando agora, seja muito bem-vindo. Esse vídeo já era para ter saído, mas enfim, moro no sítio, tá tendo queda de energia frequente aqui, então ficou mais difícil para postar o vídeo, para gravar e postar o vídeo. Então vai sair agora, com fé em Deus. Então neste primeiro vídeo de 2026, eu vou mostrar para vocês as melhores leituras que eu fiz em 2025, você já anota aí para ficar de indicação, para você ler aí também durante este ano. Não é uma lista em ordem de preferência, não é um ranking, nem está também organizado pelos livros que eu li primeiro. Eu simplesmente peguei aqui e vou falar, esses são os melhores livros, as melhores leituras que me marcaram de alguma maneira durante o ano de 2025. Eu não vou falar de piores leituras, porque eu acho que eu tive uma ou duas leituras que eu não gostei. Um deles é 100 Anos de Solidão, tem vídeo para este livro aqui no canal, completinho, onde eu falo porque eu não gostei daquele livro. Então eu não vou fazer assim um ranking com melhores e piores, eu simplesmente vou falar das melhores leituras e algumas menções honrosas de livros que eu gostei muito, mas não entraram para minha lista de melhores leituras por um ou outro motivo. Mas enfim, eu separei aqui os livros, e dentre esses livros que eu separei de melhores leituras, tem alguns que entraram para minha lista de livros favoritos da vida. Tem 3 autores aqui, uma autora e 2 autores que eu conheci esse ano, e que eu quero ler tudo que eles escreveram, que eu gostei muito. Eu vou falar tudinho para vocês quando chegar a vez dos livros aqui. E também não é uma lista de os 10 melhores livros de 2025. Dentre os livros que eu li em 2025, que não foram tantos assim, ficou dentro da minha média de leitura que eu me proponho a ler durante o ano. As melhores leituras, somando aqui, deu 7 livros. Dentre esses 7 livros, tem sim um que eu acho que foi a melhor leitura do ano, que eu vou falar dele no final. Recados, porque às vezes chega lá no final você esquece. Curte o vídeo se você gosta do meu conteúdo, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito. O link de todos esses livros aqui está na descrição do vídeo. Comprando com os links que eu deixo aqui abaixo, você ajuda o canal com uma pequena comissão. Bora para os livros. Bom, o primeiro livro dessa lista aqui, eu li ele em abril. Este eu lembro o mês que eu li. E depois de abril eu falei dele o ano inteiro no canal, que é Nó de Víboras, do François Mauriac. Este é um dos autores que eu conheci em 2025 e que eu quero ler tudo dele. Inclusive já li outro livro dele também, que é Thérèse d'Esquerol. Também tem vídeo aqui no canal. Tem um vídeo para este livro aqui no canal, e é um livro que fala sobre o rancor, o orgulho, a amargura, mas também sobre a graça, sobre a conversão. Aqui nós conhecemos o Luiz, que é um homem de seus 60 e poucos anos, que está sendo consumido pelo ódio. Em forma de vingança, ele resolve escrever uma carta para a esposa e para os filhos, e ele começa expondo os erros dos outros. Ele acha que a vida inteira os outros que erraram com ele só pensavam em dinheiro, mas na verdade ele que era muito avarento. Durante a escrita desta carta, ele vai abrindo os olhos e ele vai revendo os seus pecados, e a gente vai percebendo aqui que ele alimentou tanto os sentimentos ruins que se enraizaram nele, e ele só vai percebendo isso durante a escrita da carta, onde ele vai colocando ali, ele vai revendo os acontecimentos da sua vida e ele vê o tempo que ele perdeu alimentando esses sentimentos ruins. E a gente vai acompanhando a mudança de pensamento e de comportamento do Luiz. É um livro que traz muitas lições para a nossa vida também. É um romance profundamente cristão, ele não passa pano para o pecado, ele não justifica o pecado e não tira a possibilidade de redenção, e é isso que nós vemos aqui, a redenção deste homem. É um livro bonito, é um livro desconfortável de certa forma, porque é verdadeiro. Ele está retratando aqui sentimentos e comportamentos de seres humanos reais. Eu gostei bastante da escrita do François Mauriac, que é um escritor francês. Ele é considerado um escritor católico. As edições, os livros dele estão saindo pela editora José Olímpio. Eu pretendo ler outros livros dele também. Então, Nó de Víboras, do François Mauriac foi a minha primeira melhor leitura do ano, e eu recomendo que todo mundo leia. Um outro livro que eu gostei muito, que me marcou muito também, foi Médico de Homens e de Almas, a história de São Lucas, a biografia romanceada de São Lucas, escrita pela Taylor Caldwell. Esta é uma escritora que eu conheci em 2025 também, que eu quero ler os outros livros dela. Fala sobre São Lucas, o evangelista, mas também fala sobre a vocação, o serviço, a entrega, a caridade. É uma leitura que abre os nossos olhos, que fortalece a nossa fé, que nos lembra que a santidade também acontece no cotidiano, na vida cotidiana, no trabalho bem feito, na escuta atenta,
Tem um vídeo também para este livro aqui, um vídeo que eu gostei muito de fazer. Todos os livros que eu tiver feito vídeo, eu vou deixar linkado aqui na descrição, vai lá conferir, tem um vídeo completinho aqui sobre Médico de Homens e de Almas, da Taylor Caldwell, que foi outro dos melhores livros que eu li em 2025. E a grande surpresa do meu ano foi um livro que estava parado aqui há um tempão, e eu fiquei pensando, depois de terminar a leitura, porque eu não li este livro antes, que é O Hobbit, do Tolkien. Na verdade, eu já tinha pego ele para ler antes, mas eu comecei a ler ele em voz alta para as crianças. E o Tolkien é bastante descritivo. Não estava despertando muito bem o interesse das crianças, então eu deixei de lado. E em 2025 eu peguei ele para ler e eu sinceramente amei essa leitura aqui. Agora quero ler todos os livros do Tolkien. Já coloquei na minha lista de 40 livros antes dos 40 também a trilogia, né, do Senhor dos Anéis, porque eu quero ler os outros livros do autor. Eu não fiz marcações nessa edição aqui, só simplesmente fui lendo e fui contando para as crianças o que eu estava lendo ali, fazendo um resumo, e eles gostaram bastante também, então eu espero que quando crescer mais um pouquinho tenham interesse em ler O Hobbit. E sério, eu não achava que essa história fosse me encantar tanto. É um estilo que eu não estou acostumada a ler. É um livro sobre coragem, amizade, amadurecimento. Aqui nós conhecemos o Bilbo, que é o Hobbit, e vários outros anões. E eu acho que é uma história diferente porque o Bilbo é o personagem principal aqui, mas ele não começa como o herói, né? Nós vemos a jornada de amadurecimento dele, e talvez por isso que torna essa história tão especial. Ele tem ali as suas limitações, os seus medos, as suas fraquezas, os seus apegos, né? Que ele é bem apegado aos bens materiais. E durante a jornada ali, a aventura, ele vai meio que desapegando de tudo isso, né? Ele perde o medo, ele perde o apego às coisas, ao conforto. Então nós vemos a jornada de amadurecimento mesmo do Bilbo. Então eu fui lendo a história aqui, fui descobrindo virtudes que eu nem imaginava que tinha. Eu sempre ouvia muito falar sobre, né, os livros do Tolkien, mas eu não imaginava que eu iria gostar tanto. Então o Hobbit do Tolkien foi com certeza a grande surpresa do meu ano. E uma história que eu amei também. E o próximo livro aqui também, de certa forma, foi uma surpresa, não tão grande quanto o Hobbit, mas eu me surpreendi também com Helena, do Machado de Assis. Eu comprei este livro aqui por influência da minha mãe, ela falou que era o livro que ela amava ler, ela leu e releu, né, durante a sua adolescência. A gente ouve falar muito de outros romances dele, né, Quincas Borba, Dom Casmurro, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Eu acho que até o conto alienista é mais famoso, né, mais falado do que Helena. E eu gostei muito, principalmente pela sensibilidade deste livro. Aqui nós vemos um Machado mais contido, mais romântico, né? Helena é o terceiro romance dele, foi escrito ali na conhecida primeira fase do escritor, que é uma fase mais romântica mesmo. Mas mesmo assim nós vemos as críticas do Machado, não tão ácida quanto nos seus outros romances, mas tem críticas aqui, sim. Aqui é um livro que fala sobre o silêncio, virtudes e sacrifício. A Helena é uma personagem que ensina muito com a sua delicadeza, mas também com a sua renúncia. É um livro que parece simples, mas que tem muitas camadas, como tudo que Machado de Assis escreveu. Então, Helena, de Machado de Assis, é outra das melhores leituras de 2025. Agora, um livro contemporâneo que fala do nosso tempo, considerado um romance católico, Apocalipse, a história do Padre Elias, do Michael O'Brien. Não é um livro perfeito na sua construção, mas é um livro que me tocou muito, principalmente porque ele fala dos nossos dias atuais. A história do Padre Elias é uma história poderosa pela forma que ela dialoga com o nosso tempo, como eu já falei. Fala da fé, da crise do mundo moderno, da perseguição, da fidelidade aos princípios, da verdade. É um livro que nos faz pensar, que toca em temas espirituais profundos. Então é uma leitura que eu gostei bastante, como eu falei, não é um livro perfeito, mas é uma história que ficou comigo. Eu quero ler os outros livros do Michael O'Brien também, infelizmente eu acho que nós só temos outros 2 livros dele traduzidos para o português, um de ficção e um de não ficção. O de ficção é Viagem a Alpha Centauri, e o de não ficção é Duelo com Dragões, que fala sobre a educação, a imaginação das crianças. Espero que a Eclésia, ou a Sétimo Selo, né, publique as outras obras dele também. Então, outro dos livros favoritos de 2025 é Apocalipse, a história do Padre Elias. E o próximo livro das melhores leituras de 2025 foi, na verdade, uma releitura, Lições de Abismo, do Gustavo Corsão, um escritor brasileiro. Eu já havia lido este livro alguns anos atrás, e em 2025 ele entrou em 2 projetos aqui do canal, 12 livros para 2025, como a releitura, e depois eu coloquei ele também no projeto Romance Católico. Então eu li, tem resenha, vídeo para ele aqui no canal, vou deixar linkado aqui abaixo também, essa edição aqui é da Vídeo Editorial.
E eu amei ainda mais. Na releitura a gente consegue captar melhor as coisas e pretendo ler ele outras vezes ainda. Amei o livro, gostei muito de gravar o vídeo também para o canal, embora na edição ele tenha dado muito problema, não saiu no dia que eu queria. Está aqui no canal, não está perfeito, mas foi o melhor que eu consegui. Vou deixar o link dele aqui abaixo. E aqui nós vemos, né, o aprendizado, as lições através da dor. Não é um livro para uma leitura apressada, né? A gente tem que ir lendo devagar para tentar entender aqui, porque eu acho que Gustavo Corsão é como Machado de Assis. Ele tem muitas camadas. Ele traz muitos assuntos que precisam de reflexões mesmo. A gente precisa parar para refletir sobre o que ele está dizendo. É um livro que é quase como um exame de consciência. A gente vai lendo a história aqui do personagem, que é um homem de 50 anos, que descobre que tem apenas 3 meses de vida. Ele está com leucemia fulminante e ele quer aproveitar esses 3 meses de vida, fazer nesses 3 meses que lhe restam o que ele não fez durante a vida toda. Então, enquanto nós estamos acompanhando a história dele, nós vamos trazendo reflexões para a nossa própria vida. Por isso que eu falo que é como um exame de consciência. Ele fala que às vezes é lá no fundo do abismo que a gente aprende a olhar para o alto. É um livro bonito, uma escrita bela, emocionante e que eu recomendo para todo mundo. Lá no vídeo sobre este livro aqui eu comentei que a história aqui me lembra muito Nodivibros do François Mauriac. É um livro sobre encontrar o sentido da vida, encontrar Deus. É um livro muito bonito que eu recomendo muito que você leia, Lições de Abismo do Gustavo Corsão. Eu falei de 6 livros, agora o 7º livro aqui é como Lições de Abismo, mexeu muito comigo e eu posso considerar a melhor leitura de 2025, não porque ele é maravilhoso, porque a escrita é fenomenal, mas é porque ele mexeu comigo de uma forma diferente. É um livro impactante. É Os Violentos o Arrebatam, da Flannery O'Connor. É o 3º livro que eu li da escritora em 2023. Se eu não me engano, eu li Sangue Sábio. Em 2024, eu li Tudo que Sobe Deve Convergir, que é uma coletânea com 9 contos. Até então era o meu livro favorito da escritora. Em 2025, eu li Os Violentos o Arrebatam, que foi o último livro lançado pela editora Sétimo Selo. Eu coloquei ele dentro do projeto Romance Católico. E eu amei essa leitura aqui. Tem um vídeo também para este livro, eu acho que é o vídeo mais comprido que eu tenho aqui no canal, se eu não estou enganada. E é um livro que eu gostei muito, é um livro impactante, é um livro chocante, porque Flannery O'Connor, ela não escreve para agradar. É um romance sobre a graça, a violência espiritual e a resistência a Deus. Aqui ela traz referência bíblica, conta uma história de uma maneira muito interessante. Tudo é extremo, tudo é intenso, porque a graça, quando chega, ela não pede licença, né? Os violentos o arrebatam. O nome já é forte, né? Refere-se a um capítulo de São Mateus. Então, é um livro bem intenso mesmo, que desperta bastante sentimentos, que mexe com a gente de alguma maneira. Não é um livro comprido, não é uma escrita difícil, é um livro que prende a gente só dá vontade de parar de ler quando terminar a história. Os outros livros dela também foi assim, eu acho que é uma característica da escrita dela, e eu gostei muito. É um livro que exige a atenção, mas que recompensa muito quem se dispõe a encarar os dilemas propostos aqui. Então, Os Violentos Arrebatam, da Flannery O'Connor, foi com certeza uma das melhores leituras do meu ano de 2025, se não a melhor leitura do ano. E eu indico muito. Não é um livro que é para todo mundo, ele não vai agradar todo mundo, mas eu acredito que você aí na sua jornada de leitor tem que passar pela experiência de ler pelo menos este livro aqui, de Flannery O'Connor. Então são esses os 7 livros, né, as 7 melhores leituras de 2025, e eu separei aqui 4 ou 5 livros que eu vou fazer algumas menções honrosas. Eles não entram como as melhores leituras de 2025, mas são livros que eu gostei bastante, e eu vou explicar o porquê eu coloquei eles nessa categoria aqui. Bom, o primeiro livro que eu coloquei aqui nessa categoria é A Inquilina de Whitehall Hall, da Anne Brontë. E eu gostei muito da história, mas ele tem alguns problemas. Eu já expliquei isso aqui pra vocês. Eu comprei nesta edição aqui da editora Príncipes, e alguns livros eu compro em edições mais baratas, porque se eu gostar da história, eu vou terminar lendo, comprando uma edição melhor, como a da Penguin, enfim. Vai ser o caso com A Inquilina de Whitehall Hall. Pretendo reler em uma outra edição que tem algumas notas explicativas com uma outra tradução, porque as edições da editora Príncipes, na maioria das vezes, elas não têm nada, somente o texto. Muito raramente elas têm um prefácio.
Este aqui, ele tem um prefácio, mas é único exclusivamente para dizer que é um romance feminista e que Anne Brontë era feminista, coisa que o livro não é. É um livro cristão. Eu já falei disso aqui no canal também. Então eu pretendo reler em uma outra edição e aí sim fazer um vídeo para vocês. Então por isso que ele não entrou aqui nas melhores leituras do ano, mas eu faço uma menção honrosa porque eu gostei da história, mas percebi alguns defeitos ali, pretendo reler para tirar essas dúvidas e pretendo reler numa outra edição melhor. Então é uma dica que eu dou aí para quem não tem muitas condições de estar comprando livros caros já de primeira e talvez você nem goste. Compra uma edição mais baratinha, leia se você gostar da história e sim você investe numa edição um pouco melhor. É o que eu fiz com a Inclina de Whiteful Hall e com vários outros livros. Eu pretendo comprar ou na edição da Penguin ou da edição da Martin Claret, mas eu acredito que da Penguin, para poder reler e aí sim gravar um vídeo aqui para o canal, falar melhor dele. Por isso que ele entra aqui nas menções honrosas. Outro livro que entra nesta categoria aqui é um livro muito bem escrito. O problema está na leitora, né? O pouco que eu consegui entender do livro, eu gostei, mas eu sei que eu preciso reler, que é Memórias do Subsolo, do Dostoiévski. Eu li em conjunto com a Heloísa, para ela foi uma releitura. É um livro que ela ama. E eu gostei muito do que eu consegui entender deste livro aqui. Mas ele entra nessa categoria porque eu sinto que eu preciso reler, mas é um livro muito bom, sim. Este foi o segundo livro do Dostoiévski que eu li em 2025. Em 2025 eu li Gente Pobre e Memórias do Subsolo. E agora em 2026 eu pretendo ler, que está na minha lista de 12 livros para 2026, Os Irmãos Karamazov. Já li Crime e Castigo também, pretendo reler. E também quero ler este ano, 2026, são muitos planos, né? Tomara que eu consiga. O Eterno Marido. Então, Memórias do Subsolo entra nessa categoria por falta de entendimento desta que vos fala. Outro livro que está nesta categoria é Gilead, da Marilene Robson. É um livro que eu gostei muito, ele segue a mesma linha aqui de Nó de Víboras, de Lições de Abismo, de Memórias do Subsolo. É a história de um homem escrevendo sobre o fim da sua vida. Só que ele não entra como favorito, porque depois que eu terminei de ler, eu descobri que ele faz parte de uma tetralogia, que infelizmente não foi nem traduzida para o português ainda. Eu acho que, se eu não me engano, tem mais um livro que foi traduzido, mas aí eu parei por aqui. Enquanto os outros não forem traduzidos, eu nem pretendo comprar para ler. Ele é da editora Vida Nova. A Marilene Robson é uma autora contemporânea, uma autora protestante. Eu recomendo a leitura, né? Este livro aqui, a primeira parte, ele tem começo, meio e fim. Só que os outros livros da tetralogia contam sobre a vida de personagens que aparecem aqui, que eu fiquei muito interessada em ler. Então, somente por isso que ele não entra nas melhores leituras do ano, porque eu fiquei com aquele gostinho de quero mais, quero saber o que aconteceu com fulano, com ciclano, e aí só lendo os outros livros que eu irei saber, mas não vou me arriscar agora não. Caso eles sejam traduzidos, aí eu pretendo comprar, né, as outras edições e reler este daqui para poder pegar aí de uma vez só, mas é um livro que eu gostei muito, sim, e eu recomendo a leitura dele para quem lê em inglês, porque ela é uma autora americana, então quem lê em inglês aí tá sossegado, e eu não leio em inglês, tem que esperar a tradução. Então, outro livro que entra nesta categoria é Gilead, da Marilene Robson. E o último livro desta categoria aqui é o último livro que eu li em 2025, é um livro que eu ainda estou ruminando. Eu não amei ele, eu gostei de algumas partes dele, mas não é um livro que eu amei, mas é um livro que eu tô com ele ainda aqui, sabe? Aquele livro que volta e meia você pega pensando nele, e que eu fiquei com vontade de, quando eu terminei de ler, eu fiquei com vontade de já começar e reler de novo. Mulherzinhas, da Luísa May Alcott, eu li nesta edição com essa capa linda aqui da editora Sétimo Selo, que é o texto integral. Aqui tem Mulherzinhas e Boas Esposas, né? Que é a continuação de Mulherzinhas. E eu gostei amei algumas partes, mas no geral, assim, é um livro que eu gostei. Mas por ele estar comigo ainda, eu resolvi colocar ele também aqui nessas menções honrosas. É um livro que eu recomendo para todas as mulheres. Tem muitos conselhos interessantes aqui, embora tenha algumas partes que ele é bem docinha, açucarada. Ele tem umas partes bem interessantes, principalmente os conselhos da senhora Marty. Aqui conta a história, né, das irmãs, as 4 irmãs Marty, da juventude delas ali até o casamento. O livro cumpre o seu propósito, né, que é para ensinar algumas lições para as moças. Ele foi escrito para jovens. Então ele cumpriu esse propósito.
Tem bastante virtudes aqui, bastante conselhos. É um livro meio que autobiográfico, né? A Luísa May Alcott escreveu a partir das suas experiências familiares. E a grande lição que fica aqui é que não adianta dinheiro, status social, se você não tiver uma boa base familiar. O que garante as virtudes aqui no livro, principalmente, são a base familiar ali, o senhor e a senhora Marty, que ensinam essas meninas o caminho de Deus. Então é um livro que eu gostei muito de algumas partes, recomendo muito que todas as mulheres devam ler. Mulherzinhas, da Luísa May Alcott, por esse motivo ele não entrou nas melhores leituras de 2025, mas eu fiz questão de colocar ele aqui, de comentar sobre ele, porque é um livro muito bom, sim. Então é isso, essas foram as minhas melhores leituras de 2025, me conta aqui nos comentários quais foram os melhores livros que você leu em 2025. Todos os links dos livros e dos vídeos citados está aqui na descrição. Se você gostou deste vídeo, curte, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito. Até o próximo vídeo. Tchau!